conforme a biblioteca que você tem em casa. É o homem ou a mulher que você é. Mas são práticas básicas que, se vocês aplicarem no cotidiano de vocês, na leitura de vocês, no estudo, no devocional de vocês, eu tenho certeza que vocês trarão testemunhos internos, mas também testemunhos externos do que Deus ele está apresentando para vocês através de uma exegese simples. Amém, queridos. Vamos dar início, então. Por gentileza, abra sua Bíblia no livro de Josué para nós iniciarmos com o texto bíblico para que dê base a tudo aquilo que será dito aqui nessa noite. Josué, capítulo 1, versículo 8. Josué, capítulo 1, versículo 8. Está escrito: Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Até aí, queridos. Pois bem, a proposta dessa noite, dando seguimento ao nosso seminário, é falar um pouco sobre exegese bíblica. Bem, falava já aqui na noite passada o pastor William a respeito de hermenêutica, São duas técnicas, se assim podemos chamar, bastante semelhantes, com uma pequena diferença entre uma e outra, e é isso que nós pretendemos aqui nessa noite, fazer menção, para que dessa forma possamos entender melhor, cada vez mais a Escritura, possamos aplicar na nossa vida principalmente, e dessa forma crescermos na graça e também no conhecimento do nosso Deus. Mas a definição então dessa exegese, que para muitos é um nome estranho, mas é um nome muito propício para aquilo que a Escritura necessita que seja feito. Enfim, exegese então é a interpretação crítica, ou seja, é um estudo mais cuidadoso da Escritura, seja esse estudo de um texto inteiro, ou seja, esse estudo de uma palavra específica relacionado ao texto sagrado. É um exame mais detalhado, é uma busca, na verdade. A exegese nada mais é do que a busca da aplicação dos princípios da hermenêutica, ou seja, mais uma ferramenta para que possa completar a hermenêutica daquilo que o pastor já falou na noite passada. E é interessante nós notarmos aqui que essa palavra exegese, ela começa com o prefixo ex, na verdade, O nome certo, vou tentar traduzir aqui para vocês, não seria exegese. Exegese é uma coisa mais abrasileirada, mas seria exegese, na verdade. Ou seja, esse prefixo ex, dá a ideia de algo que é tirado para fora, algo que é extraído, algo que é, para exemplificar de uma forma melhor, imagina você uma panela com uma tampa, certo? A exegese nada mais é do que você tirar essa tampa e ver o que está dentro da panela. Ou seja, não interpretem mal, não é como o Filo de Alexandria, que ele queria ver coisas além do que o texto sugeria ou dizia. Mas a palavra exegese, então, é um exame mais detalhado. Vamos de novo. Tanto do texto bíblico inteiro, uma frase inteira, quanto de uma palavra somente também. O contrário de exegese seria exegese, ou seja, ao invés de o pregador vir ao texto bíblico procurar entender o texto de uma forma mais acurada, de uma forma mais detalhada, esse mesmo pregador, ele chega diante da palavra e coloca o seu próprio significado naquilo que ele está lendo simplesmente. Ou seja, ele não procura saber o significado original, a questão cultural, a questão social, o tempo, nada disso importa para ele. Ele já chega com seus pressupostos prontos e simplesmente, então, ele faz não a exegese de tirar, mas, ou seja, é como se ele mesmo colocasse
a sua vontade, as suas ideias sobre o texto, então fazendo o contrário de exegese, que é exegese, completamente ao contrário daquilo que a Escritura sugere, pede que seja feito. O que mais? É o estudo do significado das palavras, como eu falei anteriormente, à luz do tempo, lugar, né? O que mais? De onde foram escritas, o processo de leitura e interpretação de um texto é cíclico. Vocês têm aí no PDF de vocês um desenho, coloquei um desenho aí para exemplificar com mais facilidade para que entendamos essa questão do pregador se aproximando, do pregador, do leitor da Escritura se aproximando da Escritura. Perceba que é um círculo ali, aquele círculo significa o quê? O intérprete, o leitor, o pregador, o pastor, enfim, que se aproxima da leitura. E veja que está escrito naquele círculo, mais acima, num quadrado ali, essa pessoa se chega cheia de pressuposições, também de preconceitos, de conceitos, de opiniões formadas, e perceba que ele já olha direto para o texto bíblico, sem examinar absolutamente nada. Ele simplesmente abre a sua Bíblia, com os seus pressupostos, com as suas ideias, com a sua maneira de ser, com a sua maneira de pensar. E então, ao invés de ele extrair do texto, ele começa a aplicar todos esses pressupostos, essas ideias, sem analisar o texto, e dessa forma faz não só aplicações erradas, mas tem um entendimento equivocado da Escritura, exatamente por não ter nenhum trabalho de ler de uma forma mais aprofundada, tentando entender a escrita original, seja no grego, seja no latim, seja no hebraico, enfim, não faz esse exame mais detalhado em busca de entender aquilo que o autor realmente quer dizer. Ou seja, ele coloca no texto totalmente o contrário, que é o significado de exegese, aquilo que o autor não quis dizer. E se na nossa leitura, amados, na nossa interpretação, ela for uma interpretação equivocada, ela for uma interpretação errônea, tirando o sentido do texto, todo o sermão ele já está comprometido. Se nós extrairmos uma ideia errada do que a palavra de Deus está nos instruindo, na questão, sem analisar a cultura, sem analisar o período, sem analisar o texto, o contexto, enfim, todo o sermão ele estará comprometido. E se o sermão ele estará comprometido, como é a parte que o pastor vai falar amanhã sobre a homilética, né, essa arte maravilhosa, as aplicações feitas ao povo referentes a promessas, enfim, elas acabam sendo erradas. O que mais que nós podemos dizer aqui? Todo leitor se aproxima de uma passagem da Escritura com pressuposições, né? Exemplo, eu coloquei aqui, a Bíblia é infalível e inerrante, mas outros se aproximam da Escritura com outras pressuposições. Preconceitos acerca da passagem, doutrinas específicas, né? E o exemplo aqui é a doutrina da predestinação. Hoje em dia se tem, não só hoje em dia, mas isso vem desde os nossos pais da igreja. Esse grande problema referente à eleição, esse grande problema que a Escritura fala a respeito de predestinação. Ou seja, quando nós vamos com os nossos preconceitos, com as nossas pressuposições, muitas vezes nós rejeitamos aquilo que a Escritura está dizendo e colocamos as nossas ideias. Ou seja, se isso acontece, vira uma bagunça. Agora um resumo simples sobre a questão da exegese, né? A exegese tem a função de dar clareza ao texto, analisando o seu significado. Lembra que eu falei? No grego koiné, que é uma língua que já não existe mais, né? O grego koiné é uma fala mais simplificada do grego clássico que é falado nos dias de hoje lá, ou seja, é uma língua que já está extinta. O latim, né? Nós temos a Vulgata que foi feita, escrita por Jerônimo, que nós falamos lá na segunda aula. E o hebraico também, o hebraico que era falado no Antigo Testamento não é o mesmo hebraico que é falado nos dias de hoje. Mas nós temos muitos materiais para que nós possamos analisar os textos.
Quando você se aproxima da Escritura, vai tirar um salmo, por exemplo, Salmo 23, você vai se aproximar do texto, olhando ali o significado do bom pastor, todo aquele relato que Davi faz ali, verdes pastos, pastos verdejantes, enfim. O leitor ele precisa se aproximar, e é por isso que é tão importante ter Bíblias, ou seja, de outras traduções, ter Bíblias que nem, por exemplo, eu tenho uma Bíblia bastante antiga, que ela tem o Antigo, o Novo Testamento, e na outra parte, nas últimas folhas ali, que é a Bíblia Palavra-Chave, ela tem o original no grego e no hebraico. E é um instrumento, é uma ferramenta excelente, porque muitas das vezes a gente monta um sermão, procura algumas palavras e acaba fazendo aplicações erradas, mas quando a gente vai olhar no original e entende o significado mais profundo, então toda a construção do sermão, toda a construção da ideia do texto, do que o autor quis dizer, então se torna mais claro. De forma objetiva e profunda, sendo que essa especificidade pode-se dar tanto a um texto quanto a uma frase, como eu falei anteriormente. Isso denota extrair do texto aquilo que ele significa de forma literal, sendo a hermenêutica a explicação. Ou seja, de uma forma bem simples, se aproxima do texto, lá com a sua Bíblia, com outras traduções, com um bom dicionário no grego, um bom dicionário no hebraico, e aí você vai analisar todo o contexto, procurando ali as palavras no original, os seus significados, as suas nuances. Enfim, um exemplo bastante clássico é aquela questão que fala lá em Tiago, se eu não me engano, capítulo 1, a questão de estar pronto para ouvir. A palavra pronto ali dá a ideia, e não que signifique isso, mas dá a ideia de um táxi, Ou seja, o que significa? De aquele que eu na verdade não trabalho de táxi, eu trabalho no Uber, mas dá a ideia de quê? De que você levanta a sua mão e aquele táxi, ou chama aquele táxi, e ele está sempre pronto ali para te servir. A ideia então é que analisar o texto, para entender e fazer as aplicações corretas conforme o texto exige. Mas alguns dos principais exegetas da história do cristianismo, gostaria de ver com vocês aqui nessa noite. E o primeiro ali está escrito como Orígenes, de Alexandria. Falamos dele também na aula passada. Ele enfatizava, como todos nós aqui sabemos, a questão da alegorização das Escrituras. O extremismo da alegorização levou ele, como eu falei, a ser considerado herege, procurando descobrir o significado espiritual e moral por detrás dos textos bíblicos. Também Agostinho de Hipona, muitos de nós aqui conhecemos também, um dos pais da igreja, ele se concentrava em encontrar o significado literal dos textos bíblicos, e também aplicá-los a questões teológicas e éticas. Ele foi especialmente influenciado também pelo neoplatonismo. Amados, quando nós olhamos para a história e vamos estudar um pouco mais a história do cristianismo, vocês têm visto isso aqui, nós falando um pouco a respeito dos pais da igreja, como essa influência filosófica de Platão, mais uma vez, Platão, Aristóteles, influenciou muito dos nossos pais na fé. O terceiro aqui, João Crisóstomo, ele se destacou como um pregador e expositor das Escrituras, enfatizando a importância da moralidade e da justiça social em sua interpretação, seus textos bíblicos. Mas eu quero fazer uma observação um pouco maior sobre o número 4 aqui, que é Tomás de Aquino. Ele enfatizava a questão da razão. Tomás de Aquino era um filósofo muito letrado da sua época, assim também como um teólogo, e um homem muito capaz na questão da interpretação das Escrituras. Só que também Tomás de Aquino, para que nós entendamos, ele foi considerado como o pai da escolástica. O que é isso? Os escolásticos, eles eram filósofos e teólogos que buscavam harmonizar. E estes escolásticos, amados, tendo como pai Tomás de Aquino, eles procuravam aplicar
métodos aristotélicos na análise de questões teológicas. Amados, quando nós estudamos filosofia, comecei na faculdade, agora está travada, mas eu estudei um pouco filosofia. A filosofia por si, ela é muito boa, muito saudável, porque nós estudamos a questão, falando da teologia em relação à filosofia em relação à teologia, estudamos o ser de Deus, a questão da mente, da razão, da fé. Tem muitas particularidades muito boas. Mas o problema, amados, é que quando nós vamos basear, como muitos desses pais na fé fizeram, e tentar unir os dois, como fez Filo lá atrás, tentando unir Moisés com Platão, coisas erradas vão surgir. E muitos problemas podem ser ocasionados por causa disso. Ou seja, quando nós tentamos misturar as trevas com a luz, alguma coisa de errado vai dar, porque não vai ter como unir esses dois. Mas também Tomás de Aquino, só a título de conhecimento, ele trouxe muitas contribuições, para os teólogos, para a igreja em si. A questão da teologia sistemática, a definição, amados, a distinção tão importante da questão da fé e da razão, não vamos entrar no mérito disso, A questão da existência de Deus, o conhecimento, o conhecido, essa parte da existência de Deus, Tomás de Aquino foi conhecido como as 5 vias. Ou seja, ele era um homem muito capaz, um homem muito inteligente, Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é que como essa influência ela é perigosa. Como nós precisamos tomar cuidado com isso. Há os seus aspectos bons, mas também os seus aspectos ruins. E é necessário que haja o quê? Sempre a palavra equilíbrio. Tem que haver equilíbrio. Eu comentava com alguns irmãos aqui ontem, antes de nós sairmos, quando nós vamos estudar teologia, tem uma matéria que se chama seitas e heresias. E você tem que se aprofundar nas seitas, tem que conhecer, para poder entender e dessa forma poder se aperfeiçoar cada vez mais. Mas quando não há o equilíbrio, e eu já presenciei muito isso, de pessoas que absorveram aquilo de uma forma tão grande, que acabaram dizendo que a Bíblia ela já não era mais a palavra de Deus. Começa a gerar dúvidas. Começa a brotar um outro sentimento e você começa a olhar a Bíblia simplesmente com a razão, esquecendo que é necessário a fé para que nós possamos entender a Escritura. Por mais que muitos aspectos nós não entendamos, muitas vezes, como eu falei anteriormente, como a questão da predestinação, como a questão da livre agência, como a questão enfim, tantas outras questões que a Bíblia relata, mas quando nós temos fé e depositamos a confiança no Senhor, por mais que a nossa razão ela não entenda, nós cremos da mesma forma. O que mais? O 5, Martinho Lutero, o que falar desse homem, Defendia a questão da interpretação pessoal, um dos pais da Reforma também, enfatizando a questão da justificação pela fé, a autoridade das Escrituras, a tradição da igreja. Esses homens foram alguns dos principais exegetas. João Calvino também concentrava em descobrir a intenção original do autor ao escrever os textos bíblicos, muito conhecido por suas pregações expositivas dos Salmos. Se os irmãos tiverem oportunidade de ler, vocês vão ser muito enriquecidos. Ele também foi responsável por ter sistematizado a teologia reformada, criando ali o catecismo maior, o catecismo menor. O catecismo maior se referindo mais aos adultos, homens e mulheres, o catecismo menor mais se referindo à questão da criação dos filhos, enfim, a questão da ética, da vocação e também fazendo ênfase ao governo eclesiástico. Também Martin Henry, nós aqui somos até suspeitos de falar, pastor?
Eu particularmente tenho vários comentários bíblicos, né? Os pastores aqui, nós usamos muito, né? Excelente material, recomendo. Eu sei que os irmãos, aqueles que não têm uma biblioteca em casa, a partir desse seminário, né? Eu tenho certeza que vão comprar livros, que vão se dedicar a isso, eu tenho certeza. Então tenha na sua estante lá, ou na cabeceira da sua cama, comentários de Martin Henry, excelentes. Ou seja, ele enfatizava a importância da oração e da meditação pessoal nas Escrituras, né? Procurando sempre encontrar a aplicação prática para a vida cotidiana dos crentes. Charles Spurgeon, o que falar desse homem, né? Também somos suspeitos de dizer, né? O príncipe dos pregadores. Ouça pregações desse homem, um homem que não pregava expositivamente, pregava de uma forma mais temática, mas não saía sequer uma vírgula, né? Maravilhoso. Não tem nem o que falar desse homem, né? Karl Barth também, um homem muito importante, ele enfatizava a distância entre Deus e a humanidade, enfatizando a importância da revelação divina como a única maneira de conhecer a verdade de Deus. Nós falamos tanto de cristocentrismo ou de cristocêntrico, né? E essa palavra, ela se origina exatamente com Karl Barth, porque a partir da teologia deste homem, deste teólogo, ele coloca de volta Cristo no centro do quê? No centro da Escritura. Então surge essa questão da palavra cristocêntrico, né? Ou melhor dizendo, cristocentrismo, ou seja, Cristo no centro. Rudolf Bultmann, ele enfatizava a importância da hermenêutica existencial, procurando reinterpretar textos bíblicos para torná-los relevantes à vida moderna. Uma ênfase aqui, amados. Muitos de nós têm dificuldade de ler o Velho Testamento, eu sei disso. Porque não entendem a questão das festas, não entende o sacrifício, enfim. Mas, quando nós olhamos para o Velho Testamento, como foi falado aqui, muitas coisas ali eram sombra de Cristo, né? E quando nós direcionamos agora para o Novo Testamento, lendo também a Escritura, muitas coisas se cumprem aqui em Cristo Jesus. Mas o importante de tudo isso, amado, mesmo com exegese, mesmo com hermenêutica, mesmo com homilética, mesmo com todos esses nomes difíceis, amados, o texto ele não fará sentido se você primeiramente não aplicar ele na sua vida. É de extrema necessidade não simplesmente lermos o texto de uma forma mais detalhada, para simplesmente expor aos outros. Primeiro o texto ele deve se aplicar a nós que lemos. Primeiro o texto ele deve fazer sentido na nossa vida. Primeiro o texto ele deve fazer sentido e deve ser uma prática diária dos decretos de Deus, da vontade de Deus, primeiro naquele que lê. Mais à frente, é uma disciplina que envolve o uso de várias técnicas de interpretação, incluindo análise gramatical, histórica, cultural, teológica, literária e contextual. E um exemplo aqui, bastante clássico, né, de análise gramatical é quando nós olhamos João, capítulo 1, versículo 1, né, onde tem a palavra logos, que foi traduzida, foi traduzida como verbo em português, mas ela tem uma amplitude maior quando nós vamos olhar para essa palavra logos, né? Ela não só significa a palavra falada, o verbo, mas também ela pode ser interpretada como razão e como pensamento. Mas aí vem a importância de quê? De nós analisarmos o texto, de nós olharmos o contexto. E perceba comigo, imagina se fosse tirado aqui pelos tradutores a palavra verbo e fosse colocado como pensamento. Se encaixaria no texto? Obviamente que não. Ou colocado ali como razão? Também não se encaixaria no texto. Por isso a importância de uma análise, não só vendo o original da palavra, mas de todo o contexto, daquilo que o autor queria expressar ali naquele momento. A análise gramatical ajuda a compreender o significado mais preciso das palavras, expressões no texto bíblico. Um pouco da análise histórica, né?
em Atos 17, do 22 ao 23 ali. Todos nós aqui conhecemos esse texto. Paulo faz ali a menção do altar ao Deus desconhecido. E é interessante nós notarmos quando nós analisamos a questão cultural, a questão do tempo, do tempo que se vivia, dos gregos ali e tudo mais. Eles adoravam muitos deuses, assim como os romanos. Mas eles deixam ali um altar, um local, uma cadeira, enfim, o que seja. Para quê? Para que aquele local, talvez eles estivessem pensando na cabeça deles, eles tenham esquecido de algum Deus, eles deixavam aquele local específico. Ou seja, na ideia de todos aqueles deuses que eles tinham, na cabeça do grego, eles tinham praticamente a convicção de que havia outros ainda que eles não conheciam. Então, logo, eles deixavam aquele local para aquele Deus. E Paulo agora, ele faz o quê? Ele aproveita exatamente aquela brecha para falar não do Deus desconhecido simplesmente de um Deus qualquer, mas falar do Deus Todo-Poderoso. Paulo pega esse gancho agora, e tanto é que a Escritura diz que Paulo se refere a eles como homens religiosos. Paulo pega esse gancho cultural agora para, dessa forma, então, pregar a palavra de Deus, e a Bíblia diz que muitos depois que ouviram o sermão de Paulo, seguiam a Paulo. Então, a análise histórica, né? Esse altar era um exemplo da religião politeísta de Atenas na época de Paulo. A análise histórica ajuda a compreender a questão das circunstâncias que foi tanto falado aqui, históricas e culturais, que influenciaram a escrita do texto bíblico. Vocês estão vendo que a cada passo que nós damos aqui, nós estamos fazendo e colocando sempre isso, essa questão de analisar, de não simplesmente ler o texto de uma forma atabalhoada, não simplesmente querer colocar as suas pressuposições, os seus conceitos, mas analisar de uma forma mais ampla esse texto. E vocês vão perceber que à medida que essa análise é feita, o crescimento que traz para a vida particular em primeiro lugar, não só de conhecimento apenas, mas de prática de vida. Vocês vão perceberem que à medida que vocês começarem a fazer essas análises mais profundas do texto, porque isso não é simplesmente para teólogos ou para pastores, não. Isso é um dever de todo cristão. Isso é um dever de todos nós. E é dessa forma que nós vamos crescendo. É dessa forma que nós vamos entendendo a vontade de Deus da forma correta, não daquilo que nós pensamos que é. Não daquilo que nós achamos que é. E eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram, o texto para mim ele tem esse significado. Não, mas hoje o texto para mim ele tem esse significado. Mas nunca parou para analisar, será que é esse o sentido real que o autor quis passar? Foi analisado o contexto, foi de fato feito uma exegese, algo mais detalhado, porque é palavra de Deus. E é interessante notar, amados, que quando nós estamos na faculdade nós fazemos isso. Nós analisamos, nós estudamos com afinco, não importa, mas daí quando chega a palavra de Deus, a gente simplesmente faz como coloca uma caixinha de promessa e tira, né? E aí coloca as nossas ideias, e se alguém chega, e alguém que estuda, ou um pastor, ou um pregador, confronta aquela ideia errônea, muitos acabam, né, daquela maneira que todos vocês também sabem, né? Questão da análise cultural, amados. 1 Coríntios, capítulo 11, 2 a 16, né? Paulo fala sobre o uso do véu das mulheres. Amados, o que eu já vi de bobagem nisso? Nós sabemos que há alguns locais que, né, são conhecidos como igreja do véu, vamos dizer assim, né? Eu já presenciei isso. Mulheres que vinham à igreja, elas tinham a obrigação de usar véu. Por que isso acontecia? Por aplicações erradas do texto, sem analisar a questão cultural. Por que essas mulheres usavam o véu? Qual era o sentido delas usarem esse véu?
Nós percebemos que ali na cidade de Corinto, que era uma cidade greco-romana, ou seja, era uma província, né? O uso do véu pelas mulheres era uma prática tanto da cultura, né? Tanto da cultura grega quanto da judaica, mas as mulheres gregas elas usavam o véu em contextos religiosos, como também na forma de demonstrar reverência aos deuses, e já entre os judeus, olha que interessante, o véu era usado principalmente pelas mulheres casadas, como sinal de respeito e para manter a distinção entre as esferas públicas e privadas. Então, sem analisar isso, acaba se fazendo o quê? Uma exegese. E se faz uma exegese, a aplicação está errada. E todo o demais estará comprometido. Né? Análise cultural. E usa o véu, olha só, até hoje. E é interessante, né? Em Alvorada. E é interessante que essas pessoas, elas acabam ficando com a mente cauterizada, porque elas assumem aquilo ali, de fato para elas aquilo se torna uma doutrina, como tantas outras doutrinas que foram colocadas, imposta por homens que nem bíblicas são, né? Que não daria tempo aqui de falar. Mas exatamente por quê? Por causa de uma aproximação da Escritura com um entendimento próprio, sem analisar todos esses pormenores, por assim dizer, né? E acaba fazendo uma confusão e trazendo muitos problemas. Da análise teológica, queridos. Essa técnica envolve a análise de texto bíblico em relação à teologia geral da Bíblia. Por exemplo, ali, né, Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A análise teológica, ela pode ajudar a entender a doutrina do pecado e da redenção, que é central para a mensagem bíblica. Ou seja, essa análise teológica, ela precisa ser feita, como eu falei anteriormente, o que o autor está querendo dizer, qual é a relação do todo com a Escritura, exatamente como esse texto de Romanos. Se você pegar esse texto de Romanos simplesmente isolado, sem entender o sentido geral também da Escritura, sem entender o contexto, mais uma vez, eu sei que você nunca mais vai esquecer isso, sem entender o contexto, sem ler os versículos anteriores, sem ler os versículos posteriores, ou seja, tudo estará comprometido. É a mesma coisa, amados. Se eu olho em Gênesis e eu não entendo realmente o significado, ou o que significou a queda do homem, toda a minha teologia ela estará comprometida. Se eu não entendo realmente e não faço uma exegese detalhada do que significou o pecado e a queda do homem em Gênesis, toda a minha teologia ela estará comprometida. Amém até aqui, amados? Uma análise literária, né? Em Salmos 23. Todos nós aqui conhecemos Salmos 23, na verdade. Mas ali fala a questão de uma linguagem poética, né? Utilizada para descrever Deus como um pastor que cuida de suas ovelhas. Quando você se aproxima dos Salmos, de que forma você se aproxima dele? Faz essa análise entendendo que pode ser uma poesia, uma forma literária diferente dos textos demais. Então a gente precisa entender esses pressupostos, não é verdade? Ajuda a compreender a estrutura do texto, olhar de uma forma acurada aquilo que Davi está querendo dizer, ou seja, né, e tentar entender o que ele quis dizer com Jesus sendo o bom pastor. E tentando entender também a questão cultural ali, a questão geográfica de Davi, quando ele fala a questão dos pastos verdes, os pastos verdejantes. Tentando entender também o estilo, o gênero literário do texto bíblico, ajudando a compreender melhor a forma como o autor transmitiu a sua mensagem. Mais uma vez, amados, quando você se aproximar do texto bíblico,
eu tenho certeza que os seus olhos agora eles vão olhar de uma forma diferente. Eu tenho certeza que vocês vão pensar 2, 3 vezes, analisar, reanalisar. Assim como tem textos na mente de vocês que Deus traz, o Espírito Santo traz à mente de vocês, e vocês pensam, mas quantas aplicações eu fiz erradas? Quantas vezes bobagens eu falei? Mas quando nós nos voltamos ao estudo, por isso que nós insistimos tanto aqui, amados. Se nós estudamos tanto para o trabalho, para uma formação acadêmica, para tantas outras coisas, por que nós não podemos então estudar a palavra de Deus? Se criou um conceito errado de que a teologia mata, né, pastor? Que esfria o crente. Uma bobagem, amados. Muito pelo contrário. Frio é aquele que não tem o gosto do estudo. Frio é aquele que não tem o gosto da literatura, o gosto de ter uma biblioteca em casa. Isso é de extrema importância. Tem uma frase que diz assim: conforme a biblioteca que você tem em casa, é o homem ou a mulher que você é. Nós precisamos pensar sobre isso. Estudar, amados. Isso é saudável. Isso não ficou só para esses pais na igreja, para esses teólogos. Muito pelo contrário. Isso é para mim, é para você, é para todos nós que estamos aqui. Porque dessa forma nós vamos nos tornar crentes, não crentes melhores, mas crentes com aplicações mais corretas. Isso vai mudar todo o cenário. Isso nós estamos falando só de exegese de uma forma muito básica, sem partes técnicas, sem partes mais aprofundadas, porque nós ficaríamos aqui dias e dias falando disso. Mas são práticas básicas que, se vocês aplicarem no cotidiano de vocês, na leitura de vocês, no estudo, no devocional de vocês, eu tenho certeza que vocês trarão testemunhos internos, mas também testemunhos externos do que Deus ele está apresentando para vocês através de uma exegese simples, de uma exegese onde você analisa o texto e através dessa análise você então vai poder ter uma hermenêutica mais saudável, que é o quê? Uma explicação melhor para os seus filhos. Os maridos poderem ensinar as esposas dentro do seu lar de uma forma mais objetiva, de uma forma mais proveitosa. Então, essas raízes nós precisamos cultivar, amados. Precisamos aplicar. Então, a análise literária, né? Analisando todo o texto, analisando a forma, o estilo, né? Olhamos também para o livro de Provérbios. Foi falado muito aqui a respeito do livro de Apocalipse. Analisar o texto. Deixe, quando você for ler a Bíblia, você faz o seguinte: você se achega à Bíblia, a primeira coisa você tem que orar, né? Você ora, Senhor, tire todos os meus pressupostos, Senhor. Na hora que eu for ler a Bíblia, tira aqueles dogmas que eu tenho. Porque nesse momento, então, o Espírito Santo ele vai auxiliar você. Você vai aplicar essas técnicas assim, básicas, e você vai ver o como Deus vai falar com você, não de uma forma diferente, mas de uma forma inteligível. Você vai começar a compreender textos que você até agora não entendia, porque não aplicava isso. Mas eu tenho certeza que a partir de hoje, as coisas vão mudar. Mais uma vez, para nós recapitularmos, então, a exegese é um estudo mais aprofundado do texto, uma forma mais acurada, mais detalhada do texto, de uma frase, de uma palavra, procurando seu sentido original, para que dessa forma possa ser feita uma aplicação mais assertiva do que o autor quis dizer. Já a hermenêutica, então, depois de ter feito todo esse falhou a palavra, detalhadamente, falhou de novo, depois de detalhar tudo isso, então faça a hermenêutica, né? Que é a explicação desse texto, né, de uma forma clara, objetiva e simples, né? Falhou a palavra e não saiu. Tive que mudar. Análise contextual, né? Em Lucas 24, de 13 a 35 ali, a história dos discípulos de Emaús.
é contextualizada pela narrativa mais ampla, né? Quando olhamos o contexto geral de Lucas 24, ele está falando propriamente da questão da ressurreição de Cristo. E aí aqueles dois discípulos estão caminhando ali e tudo mais, Jesus se apresenta para eles, conversa, eles têm um diálogo, mas eles ainda não estavam apercebidos que era o próprio Jesus. Então eles vão para casa, Jesus se vai, e então aí os olhos deles são abertos. Ou seja, entender todo o contexto, para entender o sentido daqueles homens que estavam caminhando, o que eles estavam falando, o que eles estavam conversando entre eles, para entender de uma forma mais ampla, né? A análise contextual ajuda a compreender o contexto imediato e o contexto mais amplo, né? O contexto imediato é o que sugere mais à frente. O amplo é toda a ideia do capítulo 24, ajudando a melhor compreender o significado do texto. Algumas aplicações, amados, para nós aqui nessa noite. A exegese bíblica, ela tem muitas aplicações práticas para os nossos dias atuais. Se nós lermos toda a Escritura e ela não for aplicada para os nossos dias, de nada valeu. É a mesma coisa o pregador. Existe algumas métricas, né, na questão da pregação, que é o quê? Ler o texto. A obrigação de todo pregador é o quê? Ler o texto. Depois que ele leu o texto, ele vai fazer o quê? Ele vai explicar o texto. Ele leu o texto, ele vai explicar o texto. E depois de explicar esse texto, então, ele precisa fazer o quê? Aplicar esse texto à vida da igreja. Se isso não aconteceu, o pregador não pregou. Porque não adianta de nada eu ir e falar sobre Davi, das pastagens, andar no Monte Hermon, saber de todas essas coisas, se isso não fizer sentido para a minha vida. Por isso a questão da homilética que vai ser falada amanhã. A aplicação do texto ela é necessária para que faça sentido para os nossos dias, a questão dessa aplicação. Entender a mensagem da Bíblia. A exegese bíblica ajuda a entender a mensagem original da Bíblia e aplicá-la aos nossos dias atuais, como eu falei, né? Isso pode ajudar a todos nós a entendermos melhor qual é a vontade de Deus e como segui-lo. A gente percebe, amados, pessoas que chegam para nós e perguntam, mas qual é a vontade de Deus para a minha vida? O que Deus quer para mim? Qual é o meu talento? Qual é a razão da minha vida? O porquê disso, o porquê daquilo? Isso tudo acontece por quê? Primeiro, amados, por não se aprofundar na Escritura. Quando nós nos aprofundamos na Escritura, com o auxílio do Espírito Santo, aplicando essas técnicas, as coisas começam a fazer sentido. E as respostas, elas começam a vir. E então você vai entender o que Deus quer para a sua vida. O que Deus espera de você. O que Deus tem para você. Quais são as promessas que Ele tem para nós. Mas isso tudo exige de nós estudo, isso tudo exige de nós um esmero. E é interessante também, amados, que quando nós falamos a um público que tem um entendimento intelectual, não me entendam mal, amém? Um entendimento para doutores, ou seja, né, pessoas mais estudadas, nós percebemos que essas pessoas mais intelectuais, essas pessoas que têm um entendimento, como se diz aí, né, nos nossos dias, fora da casinha, fora da caixa, alguma coisa assim. É interessante porque quando você fala da Escritura para essas pessoas, e a razão é o ser de toda a existência dessas pessoas, elas não conseguem crer na palavra de Deus, por mais que você se esmere muitas vezes em falar ou explicar. E isso tudo acontece, amados, exatamente por ausência, obviamente, do Espírito Santo, mas também, amados, por essas influências, e a gente começa a entender aqui, essas influências todas que não só os nossos pais na fé tiveram. Insisto nessa questão, amados,
Porque há muitos centros teológicos, há muitas faculdades por aí, que elas infiltram esse conhecimento sincrético na cabeça das pessoas. As pessoas se tornam incrédulas, por mais que estejam estudando teologia. As pessoas se tornam pessoas assim com a mente cauterizada, por causa dessas influências que vão recebendo, de professores que transmitem esse sincretismo, que transmitem esse neoplatonismo, que transmitem essas questões, essas noções aristotélicas, tentando fazer uma fusão junto da teologia. E acaba o quê? Acaba acontecendo toda sorte de doutrinas que nós estamos vendo por aí. Aí você vai ver lenço, você vai ver chapéu, aí você vai ver véu, você vai ver uma série de coisas aí que não estão em conformidade com a Escritura. Evitar interpretações errôneas. A exegese bíblica ajuda a evitar, como nós falamos anteriormente, interpretações errôneas e distorcidas da palavra. É importante para garantir que a mensagem da Bíblia seja compreendida corretamente e aplicada de maneira adequada. Quantos de vocês se sentaram numa igreja local, enfim, onde estiver, e ali se pôs um pregador a trazer a mensagem? E aí você ouviu, ele foi lá no Velho Testamento, lá em Gênesis. Aí ele começou a contar um monte de história. Um monte de história. Aí ele andou por toda a Bíblia, ele contou de Gênesis a Apocalipse. E você olhou e disse, mas e aí? O que isso tem a ver comigo? Qual é o sentido de tudo isso, de todas essas histórias que ele falou, bíblicas, de toda essa história que ele falou na minha vida? Isso acontece por quê? Exatamente por aquilo que nós estamos falando aqui. Porque muitos acabam não fazendo uma exegese, uma observação acurada da Escritura, se colocam diante do público, diante do povo de Deus, fazem uma hermenêutica atabalhoada e simplesmente encerram a pregação por ali. Ou seja, aquilo não faz sentido nenhum para o público, para os ouvintes. Mas volto a lhes dizer, aquele que faz um estudo apurado, aquele que sua diante da Bíblia, aquele que pede o auxílio do Espírito Santo, que faz uma boa exegese, uma boa hermenêutica, quando ele se coloca diante do povo, ele faz aplicações assertivas. Eu sei que no nosso meio aqui, há pregadores, há pessoas que têm esse desejo de pregar, seja publicamente, seja de uma forma mais reservada, mas isso serve para todos os âmbitos, seja público ou seja num local mais restrito, para que dessa forma vocês saiam daqui entendendo. A aplicação do texto, ela tem que fazer sentido na minha vida. Cada vez que você ouvir uma pregação hoje, e no YouTube tem muitos, né? Eles fazem um rebuliço e daqui, de lá e de cá, e o pessoal chora e usa muito aquela questão da inteligência emocional, que hoje em dia tem seus aspectos bons, sim, ela tem, sim, mas também acaba trazendo uma parte, vamos dizer assim, uma parte negativa da inteligência emocional. E aplicando no texto bíblico e atingindo o quê? As emoções. Nós somos, sim, seres movidos por emoções. Mas quando atinge simplesmente as emoções, simplesmente você, quando ouve uma pregação, enfim, né, de alguns que estão por aí no YouTube, e aquilo move demais o seu coração, e você chora, mas aquele choro não é de arrependimento. Grande parte daquele choro é um choro de uma tristeza superficial, porque um filho está nas drogas, e não que isso esteja errado, irmãos, não me entendam mal, mas por uma circunstância de doença, ou por outra circunstância qualquer. Exatamente por causa disso. Desenvolver sermões e estudos bíblicos, né? A exegese bíblica é uma ferramenta importante para desenvolver sermões e estudos significativos. Você quer pregar? Você quer ensinar?
Por mais que você muitas vezes não tenha, quem sabe, uma retórica, uma eloquência maravilhosa, não move corações às lágrimas, mas quando você faz uma boa exegese, uma análise, uma hermenêutica, e faz as aplicações corretas naquilo que o autor quis dizer, não naquilo que você imagina ou pensa e entende que é, então você vai conseguir produzir sermões significativos. Isso ajuda a garantir que as mensagens bíblicas sejam comunicadas de maneira clara e relevante. Eu lembro que logo que eu vim para Cristo, que eu recebi a Cristo Jesus, é interessante que eu estava sentado certa feita numa igreja e eu vi um rapaz muito jovem, foi pregar, e ele era muito conhecido, muito conhecido. E aquele rapaz, ele falava muito rápido, parecia uma metralhadora, muito rápido. Mas só que o seguinte, ele começou a contar a história e não parou mais. Ele falou sobre toda a vida de Josué. Ele foi, passou para Davi, já estava lá em Gálatas e começou a contar a história. Só que ele falava tão rápido, e aquilo não fazia sentido nenhum. E eu estava dizendo, mas como que isso se aplica na minha vida? Se Deus ele está aqui, eu pensando comigo, naquela época, se Deus, ele quer salvar o seu povo, de que forma isso se encaixa na minha vida? Porque eu não estou vendo sentido algum no que esse rapaz está me dizendo. E eu lembro que muitas pessoas, elas ficavam alegres, saltitavam, enfim, E eu fiquei parado pensando ali, mas eu não entendi nada, eu não compreendi nada. Parecia uma metralhadora sendo jorrada ali, de uma forma muito rápida, uma palavra, uma frase, uma em cima da outra, e o pessoal dava glória a Deus e nem sabia o que estava ouvindo. Aí você perguntava no final do culto, como é que foi a mensagem? Olha, irmão, eu sei que estava uma benção. Eu sei que estava uma benção. Mas pergunta qual é o teor da mensagem. Levou ao arrependimento? Levou à edificação? Levou ao crescimento? Saía dali mais vazio do que entrou. Por quê? Por pessoas que estão o quê? Despreparadas. Por pessoas que muitas vezes não estudam, não se aplicam e levam qualquer coisa para o povo. O que mais? Coloquei aqui nota de rodapé. Depois de nós vermos essas aplicações em relação à exegese, amados, eu coloquei aqui, amplie o seu conhecimento com o uso de comentários bíblicos e investigue o que os outros exegetas falaram. Ou seja, quando você tem uma biblioteca na sua casa, seja em PDF ou livro físico, procure comprar bons comentários bíblicos e quando você for montar o seu texto, compare. Não que você simplesmente vai fazer um Ctrl+C e Ctrl+V, mas compare com o que eles disseram. Compare com aquilo que você fez. E veja se há coerência naquilo que o autor quis dizer. Então, todo ministro do Senhor, ele precisa de ferramentas. Você vai construir uma casa? Tem que ter ferramenta. Você vai trabalhar? Tem que ter ferramenta. Fazer qualquer outra coisa? Tem que ter ferramenta. Agora, por que nós crentes não podemos ter ferramenta? Por quê? Porque a teologia mata? Ou porque a teologia esfria? É como se diz por aí, isso nada mais é do que o conto do vigário. Ou seja, amados, nós precisamos de ferramentas. Aprender a fazer uma boa exegese, mais uma vez. Aprender a fazer uma boa hermenêutica. Estudar o texto, ler o texto. Orar, pedir que o Espírito Santo ele auxilie você na hora que você está estudando. Eu lembro, há alguns anos atrás, amados, que havia algumas passagens de difícil entendimento, como há. E estudando, enfim, entrando muitas vezes madrugada dentro, Deus ele esclarece o nosso entendimento. E não é diferente. É isso que nós precisamos fazer, ter boa literatura. Isso é maravilhoso. Quando você olha na biblioteca da nossa igreja aqui, tem uma literatura vasta. E você precisa ter esses exemplares. Não especificamente só aqueles, mas outros exemplares, consultando aos pastores. Ter uma boa biblioteca. Você quer ver uma pessoa quando você conhece, você entende que ela tem uma prática de leitura? É naquilo que ela diz, da maneira que ela fala.
É nítida, é notório quando você vê uma pessoa conversando, se ela lê, se ela estuda, isso é notório. A comunicação, ela nos dá esse entendimento de quando nós estamos tendo um diálogo. É nítido isso, amados. Por isso que nós precisamos Bíblias de várias versões. Tenha uma biblioteca na sua casa. Compre bons comentários bíblicos, amados. Se esforcem cada vez mais. No momento que você for lá no seu lar, que eu sei que vocês fazem devocionais com a sua família, vocês, principalmente o marido, o esposo, se não tiver o esposo ou a esposa, vai ter conteúdo para passar para os seus filhos. E dessa forma eles vão começando a tomar gosto. E eles vão começando a ler, papai, como foi bom o que o senhor falou. E aí você compra livro também para os filhos. Compra livro para todo mundo, dá livro de presente para mim também, que eu adoro. Não se acanhe, mas tenha uma biblioteca na sua casa. Isso não é só a biblioteca pública aqui de Porto Alegre, tem aqueles livros lá tudo empoeirado, né? Eu sei que hoje em dia tem o Google, tem o ChatGPT, um monte de coisa. Mas nada substitui um bom PDF, né, pastor? Um bom livro, um bom comentário bíblico. Tenha isso na sua casa. Agora a conclusão, né? O tempo já foi. A exegese bíblica é uma disciplina valiosa para qualquer pessoa que deseja compreender as Escrituras. Ao empregar técnicas de análise cuidadosa, crítica, né? Podemos obter uma compreensão mais profunda e significativa do texto bíblico, aplicando os ensinamentos na nossa vida diária. Lembra o que eu falei? Se você não aplicar, não somente as técnicas, mas se você não aplicar aquilo que lê, se você não aplicar isso na sua vida, isso precisa primeiro aplicar em você, em nós, para que haja um crescimento. Então nós teremos famílias mais estruturadas. Eu sei que o assunto não é esse, mas essas técnicas, irmãos, elas fazem uma diferença tão grande, porque nós deixamos de ser meninos, deixamos de criancice, deixamos de ter práticas que não cabe a nós mais. Mas quando nós temos esse entendimento maior do que Deus quer e qual é a razão da minha vida, então a maturidade ela começa a brotar. Vocês vão ver, vão perceber que isso vai brotar naturalmente dentro de vocês. A maneira que você fala vai mudar. O comportamento que você tem vai mudar. Vamos ser pessoas mais éticas. Vamos ser pessoas que têm uma moral libada. Tudo dessa forma pode ser feito. E uma frase aqui para nós encerrarmos, amados. Não há nada mais fascinante e gratificante do que a busca pelo conhecimento de Deus. Quanto mais nos aprofundamos, mais entendemos a sua grandiosidade do seu amor e da sua sabedoria. Vamos nos dedicar cada vez mais a essa jornada maravilhosa e transformadora. Tire da sua cabeça, amado, que a teologia mata, ou que o estudo ele é inútil, muito pelo contrário. Toda a base que nós temos hoje foi feita por esses homens que estudaram. Muitos deles erraram, assim como nós erramos. Assim como muitas vezes nós fazemos aplicações erradas, porque somos humanos, estamos sujeitos a falhas. Mas vamos nos esforçar no conhecimento. Procure conhecer mais a Deus. De que forma eu conheço a Deus? Muitas vezes a gente ouve pessoas dizendo assim, eu quero que Deus fale comigo. Leia a Bíblia. É só ler a Bíblia. Quer que Deus fale mais alto? Leia a Bíblia em voz alta. Leia a Escritura. Porque dessa forma vamos ter um conhecimento maior de Deus e nos aprofundarmos. Porque o Senhor ele tem coisas grandiosas para cada um de nós. Mas é necessário que você, a partir da segunda-feira do passado, mergulhe nesse oceano. Essas riquezas que o Senhor tem para nós. Para que nós entendamos e sempre entender, amados. Para que nós sempre possamos entender que isso tem que fazer sentido na nossa vida. Fazer sentido. Então, quando você ouvir uma mensagem, se o pregador, não esqueça disso,
não fizer aplicações que na sua vida, na vida da igreja, ele não pregou. Eu tenho certeza que você não vai esquecer mais isso. Amém, amados? Que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Como o pastor William tem falado aqui também, isso tudo são noções básicas. E cabe a vocês agora aprofundarem-se cada vez mais nesse conhecimento. E dessa forma, o Senhor ele será glorificado. E não esqueçam, monte uma biblioteca na sua casa, invista no seu ministério, invista no seu chamado. Mas o que eu fui chamado? Pastor Rogério, sabe aquela família que está lá na sua casa esperando? É o seu primeiro ministério, o mais importante de todos. Filhos, esposa e marido. Amém até aqui?